Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto, estamos iniciando a 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21, e diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Então, meus irmãos, iniciando essa semana agora, logo após a morte, onde o Evangelho diz, logo após a morte de João Batista, onde que realmente se iniciou a missão de Jesus, aonde ele começou realmente a percorrer todos os lugares. Aí ele nos fala do grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Prefiro dizer, o milagre da partilha. A partilha é esse milagre também. Quando nós sabemos partilhar, quando nós conseguimos partilhar aquilo que nós temos, às vezes o pouco que nós temos, com as pessoas que não têm nada, nós estamos realizando esse milagre, o milagre da multiplicação. Apesar do evangelista não dizer, dá-se a impressão de que Jesus ficou triste com a morte de João. Claro que ele ficou. Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. E quando Jesus passou, ele disse a todos aqueles que o seguiam: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Então, João Batista é uma seta que aponta o caminho, que aponta quem devemos seguir, qual o caminho correto para seguir. E o caminho é Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos seguir, é a Ele que nós devemos imitar em todas as suas atitudes, em todos os seus gestos. Todo cristão tem que imitar um pouco Jesus. Senão, não conseguiremos encontrar esse caminho que Ele deixou demarcado para todos nós. Por isso, queria ficar um pouco a sós com sua dor. Jesus sentiu muito a morte de João Batista, mas ao ver aquele povo que o seguia, aquela multidão, o que aconteceu com Jesus? Ele teve compaixão. Às vezes a gente fala que tem dó das pessoas. Compaixão é muito mais profundo do que apenas uma dó. Compaixão faz com que nós vivemos o problema do nosso irmão e juntamente com ele
conseguimos resolver. Aí os discípulos disseram ao Senhor: mas Senhor, já está tarde, vamos dispensar essa multidão. Jesus: não. Eles caminharam longe, estão com fome. Vamos dar a eles o que comer. Então Jesus faz esse grande milagre, essa grande partilha, onde todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou muita comida para alimentar muito mais pessoas. E é isso, meus irmãos, que tem que ser a nossa vida. Uma verdadeira partilha daquilo que nós temos. Às vezes somos tão egoístas que não conseguimos enxergar nosso irmão que sofre muitas vezes por fome do nosso lado, do lado de nossas casas. Mas ali está. Quando nós estamos ligados, quando nós estamos realmente inseridos na vontade de Jesus, querendo imitá-lo em todas as suas atitudes, aí sim nós iremos enxergar todas essas pessoas em nossa volta. E aí teremos que ter também compaixão. Fazer do problema do outro o nosso problema e ajudar a todos a resolver. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.